Reels, Carrossel ou Stories? Afinal, qual é o melhor formato para você investir na sua produção de conteúdo? Olá, eu sou a Fernanda Carbosa, sou produtora digital e produtora de conteúdo e te ajudo a criar conteúdo de forma descomplicada nas redes sociais. O fato é que se você está aqui, você já sabe da importância das redes sociais, principalmente do Instagram, para o seu negócio. Você sabe que precisa estar nessa rede social de maneira profissional, mas ainda tem algumas dúvidas de como fazer isso da maneira certa. Quando a gente pensa em posicionamento profissional, a primeira rede social que vem na nossa mente é o Instagram. E não é para menos, né? Quando eu vou procurar, por exemplo, um médico, a primeira coisa que eu faço é pesquisar o perfil dele dentro do Instagram, ver como ele se posiciona, o que ele fala, se ele já abordou alguma vez o problema que eu tô, né, para saber o que ele pensa sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você também já procurou por um profissional, foi pesquisar as redes sociais dele, ou até mesmo dentro das redes sociais, você foi pesquisar e procurar um profissional. E é por isso que é fundamental o seu posicionamento profissional estar atrelado ao Instagram. Mas como fazer isso da melhor maneira? Acontece que dentro do Instagram, dentro de uma única plataforma, existem diversos formatos de conteúdo. É Reels, é Carrossel, é Story, é post único. Você para e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Qual é a melhor maneira de eu me posicionar? Qual é o melhor formato para eu criar o meu conteúdo? E quando isso acontece, é normal que você vá buscar informações e você vai ser bombardeado por pessoas falando coisas completamente diferentes. Enquanto uma pessoa vai te falar que é melhor você investir no Reels, porque agora o algoritmo mudou e o Reels está entregando mais conteúdo. Outra vai te falar que é melhor você fazer Carrossel. E aí você vai escutar outro perfil te falando para fazer stories todos os dias. E você vai se perguntar, caraca, o que eu faço? O que é melhor pra mim e da onde está saindo a verdade? Pode ficar tranquila que nesse vídeo eu vou sanar essas perguntas para você. Você vai entender de uma vez por todas como criar o seu conteúdo da maneira certa para cada formato do Instagram e qual que você deve investir mais tempo. Antes de mais nada, a gente precisa entender como funciona cada formato e o que o Instagram espera da gente. No início de tudo, o Instagram era uma rede social de fotos. Eu não sei se você lembra, mas bem no começo do Instagram, em 2013 mais ou menos, o objetivo da plataforma era você postar fotos. Isso tornou cada vez mais comum as pessoas produzirem conteúdo nesse formato. Os locais começaram a se adaptar. Então você ia num café, tinha um ambiente lá instagramável. Você ia numa loja, tinha uma parede para você tirar uma foto. Tudo foi pensado para essa estética visual. Então, primeiro ponto aqui, independente do formato que você vai criar conteúdo hoje, mesmo com toda a evolução que o Instagram passou, o visual importa para a plataforma. Por volta ali de 2017, o Instagram incorporou dentro dessa rede social de fotos o Stories, um ambiente para você fazer vídeos curtos de 15 segundos, agora são 60 segundos, agora é 1 minuto de Stories. Você fazia esse Story e ele durava apenas por 24 horas, como ainda é hoje. Então você tinha esse imediatismo para consumir esse conteúdo. Sendo que antes disso, já tinha uma outra rede, que era bem popular até, que tinha única e exclusivamente esse objetivo, era o Snapchat. O objetivo lá era você fazer vídeos curtos e essa rede era muito famosa justamente pelos filtros que tinham dentro dela. Como o Instagram dividia, né, a sua atenção com essa rede, o que eles fizeram? Pegaram e incorporaram dentro do Instagram o Stories. Não é nada mais, nada menos que uma cópia desse Snapchat. Acontece que esse fenômeno, né, de incorporação de uma mídia na outra é absolutamente comum. Exatamente isso que aconteceu com rádio. A gente ainda escuta rádio hoje em dia, mas quando a TV surgiu, todo mundo achava que era o fim do rádio. E aí o que aconteceu? A TV começou a adaptar o formato de conteúdo do rádio para o audiovisual, atrelando também com as imagens e trazendo um conteúdo mais diferenciado, mas adaptando aquilo que a gente já conhecia para o formato dela. Acontece que por mais que surjam outras redes, o Instagram não vai ficar para trás quando o assunto for redes sociais. Em 2020, foi a vez do Reels. O TikTok lançou, começou a crescer, ganhar mercado, e o que o Instagram fez? Pegou aquele formato e adaptou para a sua plataforma. Então, dentro do Instagram, a gente passou a ter um Snapchat, que era o Stories, a gente passou a ter o próprio feed do Instagram, que já existia, e o Reels, que é exatamente uma cópia do TikTok. Não se surpreenda se daqui a pouco surgir uma nova rede social e o Instagram colocar lá dentro também. E a gente que lute para se virar e criar conteúdo para todos os formatos que ele quiser.
Em uma única plataforma, a gente tem diversos formatos e parece que a gente está criando para várias plataformas diferentes. O Reels tem o foco na criação de vídeos bem dinâmicos, curtos e que levam, de certa forma, um entretenimento para quem está assistindo. O Carrossel ele já tem um objetivo de compartilhamento de uma informação mais detalhada. É ideal para quando você quer educar a sua audiência de alguma forma, passar um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais denso. Por meio de várias imagens, você consegue passar um passo a passo, contar uma história. E essas imagens, elas vão funcionando quase que como um guia para quem está recebendo o seu conteúdo. E os stories, como nós já falamos por aqui, eles são temporários e imersivos, ou seja, eles geram essa necessidade de um consumo rápido, justamente porque eles acabam em 24 horas. Por isso, ele é o local ideal para você contar mais a sua história, falar mais do seu dia a dia. E as fotos, Fernanda? Você não vai falar das fotos? Bom, hoje a minha produção de conteúdo ela não foca no formato de foto única com legenda no feed. Vez ou outra, esse formato até aparece lá no meu Instagram, mas não é algo em que eu me preocupe em criar um conteúdo dentro desse formato. Os 3 principais e que você precisa levar em consideração dentro do seu perfil são os Reels, os carrosséis e os stories. Mas afinal, em qual desses 3 formatos é o melhor local para eu criar o meu conteúdo? A verdade é que depende. A primeira pergunta que você deve se fazer na hora de produzir seu conteúdo é: qual o meu objetivo? Ser mais reconhecida, atrair mais pessoas, gerar conexão, ter mais engajamento, explicar mais sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço, vender mais, ter mais clientes, formar uma comunidade, ter mais fãs. Você não precisa escolher apenas um desses objetivos. Até porque quando nós pensamos em produção de conteúdo, a gente precisa pensar no nosso conteúdo como um funil. E quando você imagina o seu conteúdo como um funil, você visualiza que muitas pessoas vão ver o seu conteúdo, parte delas vão consumir o seu conteúdo, tem interesse e desejo por aquilo que você fala, e uma parte ainda menor vai se tornar fã da sua marca e vão ser pessoas propensas com vontade de comprar de você. E cada tipo e formato de conteúdo vai atender melhor uma etapa desse funil. O Reels, por exemplo, é o formato ideal para você que quer atrair mais pessoas. Isso porque o algoritmo desse formato entrega para pessoas fora da sua base. Se você entrar lá no seu Instagram, na parte do Reels, você vai observar que a maioria dos conteúdos que você vai receber não são de pessoas que você acompanha e segue. O mesmo acontece com você. A partir do momento que você começa a criar Reels com uma determinada frequência, o seu conteúdo passa a ser entregue nessa aba de explorar ali do Reels, né, nessa aba de Reels, para pessoas que têm interesse no formato de conteúdo, no estilo, no assunto de conteúdo que você cria. Além disso, por ser um formato dinâmico de entretenimento, as pessoas tendem a ficar presas no seu vídeo. E nesse momento, quando elas gostam daquilo que você está falando, elas visitam o seu perfil. Ou seja, é o formato ideal para você chamar a atenção, levar o entretenimento e atrair pessoas para o seu perfil. É o seu topo de funil. Já os carrosséis, eles têm o objetivo de passar uma informação mais detalhada, na maioria das vezes em texto, e eu digo isso porque você também tem a opção de passar um carrossel com vídeos. Mas a maioria das vezes o carrossel é constituído por textos. Nesse formato de conteúdo é onde você envolve o seu público com informação de qualidade dentro daquele assunto que ele gosta de acompanhar. Ou seja, muitas vezes a pessoa que já veio para o seu perfil atraída por um outro tipo de conteúdo de entretenimento começa a ter novas informações mais extensas, mais detalhadas daquilo que você faz, daquilo que você vende e de algo que ela já demonstrou um mínimo interesse lá no começo, lá no nosso topo do funil. Esse é o momento de você gerar desejo e gerar interesse pela sua audiência. E os carrosséis são excelentes para isso. É o nosso meio de funil. Agora, você já observou e já se perguntou o porquê os seus stories têm um alcance, ou seja, tem um número de visualizações menores que os posts que você faz no feed? Isso acontece justamente porque a menor parte daquelas pessoas que receberam o seu conteúdo e consumiram o seu conteúdo começam a te assistir no stories. Essas pessoas que te acompanham todos os dias nos stories são as mais fiéis, digamos assim,
a você. São aquelas que gostam mesmo do seu conteúdo, que querem acompanhar tudo que você faz, gostam de acompanhar o seu dia a dia e estão mais propensas a comprar de você. Isso porque elas já te compraram. A partir do momento que elas estão consumindo o teu conteúdo todos os dias, elas já te compraram. Elas estão esperando o momento perfeito ou a oferta perfeita para aquilo que elas buscam para comprar de você. Ou seja, o Stories funciona como o nosso fundo de funil. Quando a gente pensa em produção de conteúdo para o Instagram, basicamente a gente pensa em 4 objetivos, que é entreter, educar, inspirar e vender. E se você prestou bastante atenção no que eu falei aqui nesse vídeo, você já entendeu que cada formato atende bem a um desses objetivos. O Reels é perfeito para você entreter e até mesmo educar de forma curta e objetiva. Os carrosséis são ideais para você trazer um conteúdo mais profundo e mais denso e educar a sua audiência, gerando mais desejo pelos seus produtos e serviços. Já os Stories são a sua fonte de inspiração e venda. Sim, porque pessoas inspiradas por você tendem a comprar de você. Portanto, não existe um único formato que seja o melhor. Todos são importantes. E você precisa levar em consideração o seu objetivo principal na hora de criar o seu conteúdo. Um grande erro é você focar apenas em um desses formatos e esquecer os outros. Existem alguns nichos que conseguem sim unir toda a sua produção de conteúdo e todo o seu funil em um mesmo formato, mas esse não é o padrão. Não são todos os perfis que vão conseguir fazer isso, passar conteúdo de topo, meio e fundo de funil em um único formato. Recentemente, com um boom que aconteceu no Reels, eu vi muitos perfis criando muito conteúdo em Reels, mas quando você entrava nesse perfil, não tinha um conteúdo mais profundo, capaz de gerar mais desejo, mais conexão e te fazer estar naquele perfil. Eram muitos conteúdos para atrair pessoas, de certa forma conteúdos rasos, geravam aquele senso de querer seguir o perfil para saber mais, para se aprofundar mais, para acompanhar mais o que aquela pessoa tinha a dizer e mais do que isso, não gerava aquele desejo de compra no que aquela pessoa oferecia. Se você está começando agora e precisa de mais seguidores, ou se você busca ter mais seguidores, sim, é muito importante você investir na produção de Reels. Como a gente disse aqui anteriormente, o Reels entrega para novas pessoas fora da sua base. É um conteúdo de atração, onde as pessoas vão despertar o interesse, vão conhecer a tua marca. Muitas vezes vai ser o primeiro contato com você. Então, sim, você precisa observar esse movimento e criar conteúdo nesse formato. Mas você não pode esquecer os outros formatos. Tenha conteúdos mais densos e mais profundos no seu perfil e use os seus stories de maneira estratégica e intencional para gerar mais conexão com a sua audiência, para gerar mais interação, mais engajamento, fazer as pessoas se inspirarem mais em você e se tornarem fãs prontos para comprar aquilo que você tem a oferecer. E o mais importante, não tenha medo de errar. Crie coisas novas, teste novos formatos, faça diferente. Você só vai entender aquilo que funciona muito bem para você a partir do momento que você fez várias coisas e você entendeu o que atraiu mais pessoas para o seu perfil, o que fez as pessoas se engajarem mais com o seu conteúdo, quais os conteúdos que gerou mais mensagens, mais pessoas perguntando sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, quanto mais você fizer, mais dados você tem. Principalmente no começo, essa frequência e essa constância são fundamentais para você conseguir usar o teu Instagram da maneira certa e vender mais através dele. Invista, sim, o seu tempo em diversificar a tua produção de conteúdo, em usar todos os formatos para seguir realmente todas as etapas do seu funil e mais do que atrair seguidores, você atrair pessoas que sejam qualificadas a se tornarem seus clientes. Não adianta nada você querer viralizar no Reels a qualquer custo e atrair pessoas que não tenham nenhum interesse naquilo que você está vendendo, não tenham nenhum interesse em te contratar, em contratar os seus serviços, em comprar os seus produtos. Agora me conta aqui nos comentários quais desses formatos você mais gosta de criar conteúdo e qual deles você tem mais dificuldade. Qual que você acha mais difícil de criar e qual é aquele que você adora estar criando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de uma vez por todas a entender como funciona cada formato no Instagram e que ele te ajude a produzir conteúdo com mais intencionalidade. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, já se inscreve, deixa seu like aqui nesse vídeo e também ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar mais conteúdos como esse.